Beleza, tranquilo? Prazer, Felipe Robledo, mais uma vez aqui no canal, mais uma questão, espero que você já tenha se inscrito. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva, ajuda muito a gente a crescer. E vamos hoje falar do personagem Menóquio. Sim, Menóquio e como ele vai se relacionar ao contexto de reforma protestante e criação da imprensa. Se você não sabe quem é Menóquio e não sabe como isso se dá, vem comigo para mais uma questão resolvida aqui no canal. Dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio: a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos e inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Isso é Ginsburg, o queijo e os vermes. E aí o que o Enem quer que você faça? Vamos lá aqui comigo, ó. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVI a repensar a visão católica, certo, do mundo, ao possibilitarem A. E aí, vamos lá para as opções. Letra A, consulta pública das bibliotecas reais. Letra B, sofisticação barroca do ritual litúrgico. Letra C, aceitação popular da educação secular. Letra D, interpretação autônoma dos textos bíblicos. E letra E, correção doutrinária das heresias medievais. E aí, vamos lá, vamos organizar aqui a nossa cabeça por partes. Primeira ideia básica, o texto está falando pra gente desse personagem aqui, ó, Menóquio. E aí, os eventos históricos da questão são a invenção da imprensa e a reforma. E aí vamos organizar mais ou menos aqui tudo numa mesma lógica, certo? A história do Menóquio, a história do queijo e vermes do Carlos Ginsburg, é uma história brilhante de um moleiro, Menóquio, que vai dialogar quando for convocado ao Tribunal do Santo Ofício, certo? E aí, este Tribunal do Santo Ofício, ele faz parte daquele período que a gente chama de Reforma Protestante e Reforma Católica. Algumas pessoas chamam de Reforma Protestante e Contra-Reforma. E aí vamos entender isso aqui, olha só. Essa reforma, e aí quando vem o termo reforma sozinho, tá? Só reforma, basicamente a gente está falando de reforma protestante. Quando você tem ali o surgimento de 3 novas igrejas rolando aqui contra a lógica da Igreja Católica. 3 igrejas cristãs, mas que vão questionar aspectos do catolicismo da Igreja Católica como instituição. Quais são elas? O luteranismo, com Lutero, o calvinismo com João Calvino e o anglicanismo com Henrique VIII. E aí, bem a grosso modo, tem um vídeo aí no canal mais completo para explicar isso, o luteranismo ele vai ali bater muito de frente com a ideia do funcionamento da Igreja Católica em elementos como, por exemplo, a venda de indulgências, a venda de simonias. Lutero vai defender a livre interpretação da Bíblia, a missa em língua vulgar, ou seja, o alemão, e a subordinação da Igreja ao Estado, que vai cair como uma luva no colo dos príncipes alemães. Calvino, por sua vez, defende pra gente, basicamente, como ideia mais importante, a lógica da doutrina da predestinação, o que, segundo Weber, acaba se transformando na ética protestante do capitalismo, da burguesia, uma vez que vai valorizar a ideia da ascensão econômica como critério de salvação. E o Henrique VIII, por sua vez, vai criar a Igreja Anglicana, certo? A partir da qual, ou melhor, na qual o líder da Igreja Anglicana é o rei da Inglaterra, ou seja, um fortalecimento do poder real. Nada a ver diretamente com a ideia do divórcio do Henrique VIII. A ideia do divórcio é uma desculpa que ele dá. E ao mesmo tempo, em paralelo a isso, nesse século XVI, nessa transformação, Gutenberg está criando a imprensa, a máquina de imprensa. E aí vamos combinar, a gente tinha os copistas. Quando você cria a imprensa, certo? Vamos combinar que você consegue divulgar as informações mais rápidas. Então ela vai fundamental para a expansão dessas novas ideias, seja na ideia da reforma protestante, seja na ideia, por exemplo, do renascimento cultural e científico. A reação da Igreja Católica é a chamada Reforma Católica ou Contra-Reforma, que a questão está dizendo aqui pra gente, ó, quando ele fala aqui dos inquisidores, por exemplo, certo? Você vai ter ali basicamente como eventos o Concílio de Trento e a ideia da reabertura do Tribunal do Santo Ofício, a ideia da Inquisição. E aí cuidado com isso, tá? Reabertura. A Inquisição era uma instituição que já existia na Idade Média, basta você lembrar de Joana d'Arc e da Guerra dos 100 Anos. Mas vamos lá. O que a questão está dizendo pra gente então? Eu tenho Menóquio. Menóquio é um moleiro, é um cidadão comum
que está podendo pegar, e aqui diz pra gente, ó, a imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado, certo, de ideias e fantasias que nele conviviam. Ou seja, dos dois eventos, a imprensa e a reforma. A imprensa deu para ele instrumentos de contestação, de debate. E, por sua vez, a reforma lhe deu a audácia para comunicar o que pensava. Aí está dizendo ali, ao padre vilarejo, conterrâneos e inquisitores. Ou seja, a reforma lhe deu a audácia de questionar aquilo que era o padrão vigente, único aceitável, vindo da Igreja Católica nesse contexto. E aí, matamos a questão, porque olha só, se eu estou dizendo para você que a imprensa deu um mecanismo para que Menóquio conseguisse ampliar as suas ideias, levando um debate, e a reforma, a audácia, para que ele pudesse confrontar e debater, vamos lá. O Enem quer aqui então, o que você vai fazer a repensar a visão católica? Letra A, consulta pública de bibliotecas reais? Isso não existe, você não vai ter o povo indo a bibliotecas do rei. Sofisticação barroca do ritual litúrgico? Não, não, não. O barroco, na verdade, é uma reação a essa reforma, beleza? A lógica do barroco, culturalmente falando, é uma reação artística a essa lógica da reforma, do renascimento. Tem um vídeo aí que a gente fala um pouquinho sobre renascimento cultural e científico, que eu falo mais a fundo sobre o barroco. Aceitação popular da educação secular? Educação secular é a educação não religiosa. Isso não vai rolar. Não tem aceitação popular, como o texto está dizendo. E aí o que diz a letra D? Interpretação autônoma dos textos bíblicos. Sim! Porque olha só, uma das ideias básicas da imprensa, e eu vou pegar Lutero, por exemplo, eu não falei que a ideia de você ter a missa em língua vulgar, você vai traduzir a Bíblia para a língua vulgar. No caso vulgar aí seria a língua comum, usual. No caso do Lutero, o alemão. Tanto que Lutero defende a livre interpretação da Bíblia. E se a imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral, e a reforma lhe deu a força, a audácia para questionar, eu só posso dizer então que estes elementos dão uma interpretação, uma possibilidade de interpretação autônoma dos textos bíblicos. A letra E fala de correção doutrinária de heresias medievais. E a correção doutrinária seria exatamente o que é a reforma católica ou contra-reforma, é o que a Inquisição faz, o Tribunal de Santo Ofício. Lembrando que heresia é tudo aquilo que contesta a ordem vigente católica desse período. Beleza? Questão tranquila, vamos dar uma discutida ali em Reforma Protestante. Tem aí os vídeos mais completos do canal. Espero que tenha gostado e um beijo e vamos em frente.